Boa noite, irmãos. É bom estarmos juntos, mesmo que distantes, em mais um culto de quarta-feira. E eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra lá em Salmo 145, do 1 ao 3. E diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. A grandeza do Senhor não tem limites. Ele não está limitado a templos feitos por mãos humanas. O Senhor reina em todo lugar, Ele é onipresente, está aí presente com você em sua casa, onde você estiver assistindo conosco aqui. Então vamos cantar a Ele, vamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele não habita em tendas feitas por mãos humanas, Ele habita em nós. Vamos cantar. Em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Porque a nossa alma pode se apegar a Ti, Senhor. Nós estamos apegados ao Teu amor, Deus, a Tua bondade por nós. Nós somos gratos a Ti por isso, Deus. Declaramos que não há Deus maior do que o Senhor. Não existe outro como o Senhor. Tu criaste todas as coisas, Deus, inclusive nós. Então nós queremos declarar, nos lembrar disso. Não há Deus maior. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor.
criados para o louvor e glória dele. Aleluia. Olá, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Meu nome é Leonardo. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo das quartas-feiras no livro de Jerry Bridge, Crescimento Espiritual. E dessa vez a gente vai estar compartilhando a mensagem no capítulo 7, Disciplina Dependente. Para iniciar essa mensagem, eu queria trazer uma reflexão sobre a aplicação das Escrituras na nossa vida. Como é difícil aplicar os ensinamentos de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Um exemplo prático disso nesses momentos que a gente vive, é a própria pandemia. Muitas perguntas ocorrem, muitos questionamentos, incertezas. Poxa, será que eu vou ser vacinado? Será que eu vou pegar esse coronavírus? Como vai ser? Eu não sei. E essas perguntas, essas incertezas geram um sentimento no ser humano de ansiedade muito grande. Um sentimento que a gente às vezes não consegue frear, não consegue conter, né? Outro exemplo claro, por exemplo, às vezes nossa atitude no trânsito, nossas atitudes no trânsito. O trânsito é um ambiente, às vezes, que nos deixa muito irritado. Poxa, eu levei uma freada, o cara passou, gritou comigo, falou algumas coisas que eu não gostei, e aí vem também aflora aquele sentimento de ira, aquele sentimento de insatisfação. E se a gente parar para pensar, nós vamos ter vários exemplos no nosso dia a dia onde esses sentimentos vão ser postos à prova, né? Cada um sabe aonde o calo aperta, onde eu preciso melhorar. Poxa, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que eu sou muito insatisfeita, eu não consigo reconhecer as bênçãos que o Senhor nos dá, né? Sempre estou reclamando. E é nesse ponto que eu queria que a gente refletisse, que a gente pudesse fazer uma autoavaliação de nós mesmos, de como é difícil lidar com tudo isso e como é difícil aplicar as Escrituras nas nossas vidas. E quando a gente realmente faz uma autoavaliação, a gente vê que a gente precisa de algo a mais para conseguir passar por tudo isso. Poxa, eu sou irado, eu sou uma pessoa raivosa e realmente, pelas minhas próprias forças, eu não consigo vencer esse sentimento. Fica claro isso, de que o nosso sucesso depende muito de algo externo, de um poder fora, de algo que venha nos ajudar. E nós, quando lemos a Bíblia, fica claro que esse poder é o poder de Cristo Jesus aplicado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, irmãos, nós podemos compreender que o crescimento espiritual, ou seja, a aplicação das Escrituras, os ensinamentos de Cristo, o parecer com Cristo Jesus, ele é responsabilidade nossa. Cada um de nós temos a responsabilidade em crescermos espiritualmente, mas nós dependemos do poder de Cristo Jesus, que age em nós pelo Espírito Santo, para que a gente possa realmente alcançar esse sucesso. E aqui está um princípio difícil de entender. Poxa, eu quero crescer espiritualmente, eu sou responsável, mas eu sou dependente do poder de Cristo. Isso se chama responsabilidade dependente. E muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de entender e também de agir diante desse fato. Poxa, eu sou responsável, mas sou dependente. Como eu faço para crescer espiritualmente? E muitas das vezes o que a gente faz nos esforçamos ao máximo, agimos e damos o nosso máximo. Poxa, eu vou me empenhar em crescer. E aí acabo esquecendo de que eu sou dependente de Cristo. E acabo aplicando as minhas próprias forças, achando que apenas isso, é suficiente para que eu possa alcançar um status de cada vez mais
se parecer com Cristo Jesus. E aí eu erro para um extremo. Eu acho que aplicando esses esforços eu vou conseguir ter sucesso. E, por outro lado, às vezes eu descanso. Eu falei, poxa, estou cansado, já tentei de tudo, não consigo, vou descansar no Senhor. E aí espero para que a obra seja feita toda e exclusivamente por Cristo. Que é um outro extremo e que também não está correto, porque nós temos a nossa responsabilidade também nessa caminhada, nesse crescimento. Exemplo disso, João 15, versículo 5. Sem mim, nada podes fazer. Temos que fazer, temos responsabilidade, mas temos a dependência de Deus. Isso levanta um outro ponto que eu queria deixar aqui bem claro. Esse relacionamento não é uma parceria, irmãos. Eu tenho a minha parcela de contribuição para o meu crescimento espiritual e o Espírito Santo, Jesus, o poder de Deus tem uma outra parcela. Não é assim, não é um relacionamento. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo para o crescimento. Temos nossa responsabilidade? Sim, mas tudo inicia no poder do Espírito, porque sem Deus nada podemos fazer. Salmo 127, versículo 1 é um outro exemplo claro sobre essa dependência. Um versículo muito famoso das Escrituras que diz assim: se Deus não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. E continua: se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, Deus tem que querer. O envolvimento de Deus é principal e nada irá acontecer caso ele não opere o seu poder. Mas esses versículos também nos dizem outra coisa. Eles não falam que para a casa ser edificada, nós temos que ficar aguardando. Nós temos que edificar a casa. É claro que nós dependemos do poder de Deus, mas nós temos a nossa parte. É responsabilidade nossa, o nosso crescimento espiritual. E aí, irmãos, fica a pergunta. Ok, eu entendi, eu sei que para o meu crescimento espiritual eu dependo do poder de Deus através do Espírito Santo em minha vida, eu tenho a minha parte de responsabilidade, mas como crescer consciente dessa dependência? Como alcançar esse crescimento nesse relacionamento, nessa dependência de Deus? Através da oração, irmãos. A resposta é a oração. Nós podemos entender toda essa dinâmica de depender de Deus, da nossa responsabilidade, mas se a gente não tem uma vida de oração, nada feito. A gente nega toda essa compreensão. Você pode compreender, mas se você não tem uma vida de oração, se você não entrega o seu tempo em oração ao Senhor, nada disso vai ter sucesso. Você não vai conseguir um crescimento espiritual. O exemplo claro disso, irmãos, é outro salmo, o salmo mais longo da palavra, o salmo 119, nos versículos 33 e 37, a gente pode tirar grandes ensinamentos. A palavra de Deus diz assim: Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, eu o seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Faz com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Inclina meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Desvia meus olhos de contemplarem o que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Irmãos, o que o salmista está falando aqui? Ele entende da obediência a Deus. Ele busca a obediência a Deus. Ele busca o crescimento. Mas ele tem um entendimento claro de que isso só pode ser feito através do poder de Deus. Ele está orando aqui: Senhor, eu sei, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero seguir os seus
mandamentos, eu quero seguir os seus caminhos. Mas me ajude, faça com que o seu poder, através do Espírito Santo, me impulsione para que eu alcance esse objetivo, porque só a mim, impossível. E aí ele ora, ele dedica ao Senhor, ele fala ao Senhor, ele abre o seu coração e com o entendimento, ele diz, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor. Irmãos, quando falamos de oração de dependência, nós podemos destacar 2 tipos de oração. A oração que é planejada, que é prolongada, e a oração que é espontânea. O exemplo claro que vai nos fazer entender esses 2 tipos de oração está no livro de Neemias. Para quem não conhece, Neemias era um judeu exilado, trabalhava como copeiro do rei, e no início do livro, a narrativa é que ele recebe uma mensagem de como estão vivendo os seus conterrâneos, os judeus, na sua terra natal, em Judá. Uma vida difícil, onde a cidade tem seus muros derrubados, tem seus portões queimados, e quando ouve essa notícia, ele se entristece de tal forma que ele senta e chora muito. Ele chora e fica realmente consternado com aquela situação. Mas em seguida, logo em seguida, qual que é a atitude que ele inicia? Jejum e oração por um período de vários meses. É isso que a palavra relata para a gente. Neemias trabalhava, Neemias tinha seus deveres, Neemias tinha seus compromissos, mas ele planeja o quê? Momentos de oração. Assim como nós, irmãos, temos nossos compromissos do dia a dia, assim como nós temos trabalhos, temos estudos, temos realmente nossos compromissos, Neemias também tinha. Mas a palavra de Deus diz que ele começa a jejuar e orar por um período de vários meses. Não é que só fazia isso, mas ele se planejou, ele se dedicou em oração, ele tirou tempo da sua vida para aquele propósito, para orar e pedir e clamar ao Senhor pela modificação de como aquelas pessoas estavam vivendo. Depois de longos períodos orando, depois de meses orando, acontece um fato. Neemias vai servir ao rei e ele já não mais consegue esconder a sua tristeza, o seu descontentamento com a vida que seus conterrâneos viviam lá em Judá. E o rei percebe isso. E quando ele está na presença do rei, o rei indaga o que acontece, o que se passa, que você está triste. Isso poderia ser algo muito ruim para Neemias, porque estar na presença do rei triste, cabisbaixo, poderia até ter consequências de vida para Neemias, realmente, porque você não poderia estar nessas condições perante um rei. E Neemias diz, como poderia estar alegre se sei o que meu povo está passando, E aí o rei pergunta para ele, o que queres de mim? E aí nesse momento, a palavra de Deus diz, orei a Deus dos céus e diz ao rei. Ou seja, num momento curto, a palavra de Deus diz que quando o rei pergunta para ele o que ele quer, ele rapidamente ora a Deus em pensamento, deve pedir a Deus poder, graça, para que ele faça o pedido naquele momento e seja bem sucedido. E depois disso ele responde ao rei. E responde ao rei, muitos sabem, de que ele foi o cara que reconstruiu, que iniciou a reconstrução dos muros, dos portões, e todo com o auxílio do rei a quem ele servia. Mas naquele momento ele para e faz uma oração espontânea, uma oração rápida. Deus, eu penso que ele deve, naquele momento, se fosse eu, o que eu faria era, Deus, me dê graça, a hora é agora,
orei por esse tempo todo, mas por favor, Senhor, que eu possa estar nos seus caminhos. E ele vai e fala o que está no coração dele. E ele tem sucesso. Irmãos, o que a gente pode aprender nessa história da oração planejada e da oração espontânea? Primeiro, Neemias não se precipitou. O problema veio, o entristeceu muito, ele ficou imensamente amargurado, mas ele não se precipitou. Ele poderia, naquele momento, sair correndo: rei, eu não posso estar aqui, você tem que me ajudar, eu estou indo embora, eu não posso viver com essa angústia, mas não. Ele parou, orou, colocou aos pés do Senhor, colocou na presença do Senhor as suas inquietações. E por meses, por longos períodos, se planejou, orou, perseverou. Segundo ponto, ele se preparou. Ele não só não se precipitou, como se preparou. É o que a gente fala. Ele se planejou. Ele ficou por longos períodos. Isso demonstra o planejamento dele, a preparação, o depender de Deus. Terceiro ponto, uma oração complementa a outra. Ele orou por muitos meses, se planejou por muito tempo. Mas o interessante é que o planejamento prévio dele, tudo que ele orou antes, não impediu que naquelas frações de segundos, naquele minuto onde o rei pergunta: o que queres de mim? Não impediu que ele: poxa, eu já estou planejado, já estou preparado, orei muitas vezes e agora eu vou falar. Não, a palavra de Deus diz que mesmo com meses de planejamento, ele orou a Deus e respondeu ao rei. Então, uma oração complementa a outra, irmãos. Não é porque nós estamos nos planejando que as orações espontâneas não têm o seu valor, não têm o seu peso. É complemento. Ore, planeje, mas no seu dia a dia, ore espontaneamente a Deus também. Temos que fazer como Neemias. Precisamos separar tempo para a oração planejada, a oração perseverante. Principalmente aquela oração para apresentar os nossos pecados, para que Deus opere em nós e nos capacite para lidar com eles. Precisamos planejar, ter uma vida de oração. Queremos crescer espiritualmente? Precisamos de uma vida de oração. Para concluir, irmãos, fica claro, depois de todas essas leituras, depois de todas essas histórias bíblicas, que precisamos desenvolver uma disciplina de oração para que possamos crescer espiritualmente. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, quando nós temos uma vida de disciplina de oração, nós nos obrigamos a reconhecer a nossa impotência e a nossa dependência de Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos falando: Deus, nós dependemos de Ti. Eu tenho a minha parte, mas nada sou sem o Senhor. Eu tenho as minhas responsabilidades, mas eu dependo do Seu poder. E onde eu desenvolvo isso, onde eu desenvolvo esse sentimento, esse conhecimento, é uma oração, disciplina. É ali que eu reconheço a minha impotência. Portanto, quer se parecer com Cristo Jesus? Busque, irmãos, busque a dependência de Deus através da disciplina de oração. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, e queremos agradecer, Senhor, por esse momento e conhecimento que o Senhor nos dá. Que nós possamos, ó Pai, fazer a nossa parte com uma disciplina de oração, reconhecendo que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento cristão, ele é totalmente dependente do Senhor Jesus, do poder aplicado pelo Espírito Santo, e que nós possamos alcançá-lo através de uma disciplina de oração, de uma oração planejada, de uma oração perseverante e de uma oração espontânea. É isso que eu peço e agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Até breve, irmãos.